tarde, alunos. Eu sou o aluno Bruno, do Colégio Presidente Fernando Henrique, do turno da tarde, da turma M3TR01. E nesta videoaula eu vou estar tratando sobre cartografia e explicando também sobre escala, esses dois assuntos. E eu peço a total atenção de todos vocês, ok? Continuidade no assunto em cartografia e escala, nós vamos adentrar primeiramente em cartografia e logo em seguida a escala, e eu irei demonstrar durante o decorrer do vídeo sobre a relação em cálculos nas escalas. É isso mesmo, que a escala ela vai ser inclusa na geografia, em que é necessário tirar tanto dos mapas todo esse regresso, ou seja, tirar cálculos para ter uma escala exata de todos esses mapas quando você se tira. Então, inclusive, dessa forma, a escala ela está dentro da geografia com conceitos matemáticos, que é a única forma. Então, eu queria retornar um pouco para lembrar a todos vocês, professores, alunos, que sobre século XV, século XVI, a relação entre os primeiros mapas desenhados pelos chineses, inclusive também pelos europeus, ao fim da Idade Média. Então temos vários conceitos sobre essa relação de desenhos, ou seja, uma relação que era mais diferenciada. Ou seja, o que eu quero que vocês entendam, a relação entre uma forma de modificar em sistemas equacionais sobre uma escala. Não era uma divisão como hoje nós vemos, um desenho geográfico completo, mas uma forma bem diferenciada. Ou seja, quando nós observamos um mapa da Idade Média e observamos um hoje, vemos uma linha traçada reta, diferente ao que observamos hoje. Ou seja, temos a relação de dois conteúdos. Um que vai diferenciar, que não havia tanta escala, tanto de maior quanto menor, e hoje, diferente, temos a escala maior e a menor. Ou seja, você pesquisa o mapa mundi, observa no mapa, ou seja, online. Então, dessa forma, você vai perceber a diferenciação. Aí você disse aquela frase clássica, eu quero encontrar a minha casa. Você está observando o mapa mundi, está vendo todos os continentes, ou seja, vê apenas o nome, América, Europa, África, e nesse momento você tem a continuidade de observar todo o exemplar. Quando você diz, eu quero observar a minha casa, e você vai aproximando. E dessa forma, quanto mais você se aproxima, você está observando os detalhes maiores. Ou seja, esses detalhes maiores, quando você vai observando no mapa, a grandeza. Enquanto quando você estava observando o mapa mundi por completo, tem uma latitude diferente, tá? No tamanho menor. Não tem todos os detalhes, só vê o nome dos continentes dessa forma. Mas no momento, você diz, eu quero ver as cidades, o nome das cidades, o nome dos estados. Então você vai tendo essa amplitude e vai conseguindo adicionar e ver melhor, porque dessa forma a escala, se trata em numerador. Ou seja, nós temos a relação de 1 para 500. É um exemplo. Desiguais. Quando você observa uma relação equacional de 1 para 500. A relação é que eu vou fazer um contágio. Se eu pego uma escala de um determinado mapa de 1 para 500. E dessa forma, esse determinado mapa de 1 para 500 vai ter a relação de 500 centímetros na escala real mesmo, do território, enquanto vai ser a fração e a proporção diferenciada. Quando nós pegamos duas equações, por exemplo, da escala, fração, sempre um conceito bem adequado, de dois determinados modelos. E na escala nós observamos dois contextos. Então, se fosse uma escala de um determinado mapa de 1 para 500, um exemplo, 1 para 500. Então, dessa forma, quando eu tirasse das duas bases, eu dando primeiramente a base de cálculos, que seria a escala em cálculos, como eu disse, escala em cálculo, e a escala gráfica. Então, tenho duas, observando, porém, que dessa forma, uma eu teria que calcular novamente, que seria em números, e a segunda eu não teria que calcular, seria reta normal. Paralelamente seriam indivíduos diferentes, ou seja, quando observamos. Mas tratando de todos esses modelos de escala e gráfico, eu vou dar um exemplo que vocês possam compreender ainda melhor. Observamos o mapa de Monte Alegre. Você pega o mapa de Monte Alegre e você também pode construir, se desejar. E agora iremos resolver os exercícios. Irei resolver com vocês dois exercícios. E irei deixar um desafio para que todos os alunos tentem resolver. Inclusive os professores também, se quiserem resolver.
se tratando-se do mapa, de relações de aviação, sobre todos esses conceitos. E sobre a matemática, que eu disse que é essa escala que vai ser trabalhado nesse exercício que eu irei explicar no decorrer. Dando continuidade ao exercício, essa questão ela caiu no Enem de 2011, foi a questão 142. Se tratava sobre a escala, estava dentro da cartografia. Então, vamos lá. Um muro de 2.850 centímetros está representado numa escala de 1:75. Qual é o tamanho desse muro? No desenho. Então, observamos se essa escala que ele dá, e ao longo da explicação eu falei sobre 1:75, como é que colocamos quando é escala para 2. Então, fazer uma multiplicação. Ou seja, eu trouxe toda a representação por completa sobre o positivo e o negativo. Então, tiramos a primeira fase de 75, ou seja, do real e o desão, sendo o desão logo acima e o real logo embaixo. Tiramos primeiramente 1. De 1:75, o desão é 1. O real é 75. Então, fazemos da seguinte maneira, ou seja, o x, representação de x, como eu falei, de 1:75, representação de x para 2.850. Então, fazemos essas ligações que agora formam-se a razão, como foi dito sobre a matemática. E agora fazemos a ligação de 75x, continua 75x, de 1 para 2.850, continua apenas 2.850. Então, fazemos multiplicação e divisão. Primeiramente, baixamos novamente o x igual a 2.850. Está multiplicando 75, ele passa dividindo. Então, fica 75. Dividimos 2.850 dividido por 75. Então, temos o resultado, 38 centímetros. Esse é o resultado da primeira. Não é complicado, não é difícil. Tá, gente? Ou seja, se trata da questão, como eu expliquei, sobre 1:75. Pode ser qualquer numeração. Muitas vezes ele vai dar os dois apenas. O x ele já vai dar. Vai estar pedindo, ou pode pedir só a altura do muro, como ele é representado em centímetros ou em metros. Tá ok, gente? Vamos para a próxima. Próxima questão é também do Enem, mas Enem 2012. Questão 4. Aqui nós temos a seguinte maneira de resolver também. Ou você escolhe a sua. Mas, tirando dessa forma, é um macete também mais rápido. Primeiramente, vamos lá. Um mapa de escala 1:300.000 apresenta uma distância de 15 centímetros entre os pontos A e B. Dessa forma, a correta distância entre esses dois pontos, na realidade, é... Tá, gente. Eu trouxe ela já resolvida para demonstrar uma maneira também eficiente. Ou seja, primeiramente nós temos de 1. Aqui o motivo é que, diferente da outra questão que eu resolvi com vocês, se tratava do número x, diferente da distância e da altura do muro, que é percorrido. Então, dessa forma, nós temos duas ênfases. Primeiramente, tiramos retratando de 1:300.000, que apresenta a distância de 15 centímetros entre os pontos A e B. Então, dessa forma, nós temos 1 centímetro sobre 300.000 centímetros. Aqui está em escala de 300.000 centímetros. Então, ele está em centímetros, nós passamos para metro, que é dividido por 100. Então, temos a escala de 1 centímetro para 300.000 centímetros, de 1 centímetro e passamos na escala, como eu acabei de dizer, a divisão, modificando como ele está, e se torna 300 metros. Temos a seguinte questão se tratando da forma, ou seja, 1 centímetro para 3 quilômetros. E 15 centímetros para x, que é o quilômetro que ainda estamos à procura. Então, quando a questão fala dessa forma, a correta distância entre esses dois pontos, na realidade, é. Então, nós fazemos meios por extremos, a cruzada, que é uma razão diferenciada da escala. Nós temos de x é igual a 45 quilômetros. Nesse momento, eu quero que vocês prestem atenção dessa escala, dessa ligação, porque ele pede o valor de x, claro, mas essa consequência ela está de 1 centímetro para 3 quilômetros e 15 centímetros. Então, todas essas ligações continuam de 3 dividido para 15, ou seja, multiplicado, desculpem, multiplica 15 vezes 3 e temos o valor 45 quilômetros. Letra B, resposta correta. Então, voltamos para cá.
E o desafio da questão para vocês resolverem e, claro, fazerem pergunta, deixar seus comentários nos grupos, tudo ok, ótimo. E ela vai estar logo aqui em cima para vocês resolverem. E estamos chegando ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, todos tenham gostado. E muito obrigado ao professor Vinícius que me deu essa oportunidade para explicar este assunto sobre cartografia e escala. Tenho que agradecer muito ao professor Vinícius e que eu pude estar explicando nessa videoaula sobre todo esse assunto complexo, sobre mapas, inclusões de latitude e escala, incluindo a matemática. Muito obrigado a todos. E vai ficar logo ao final do vídeo o desafio que eu deixei para vocês da questão. Resolvam e discutam sobre esse assunto que se trata de cartografia e escala. Muito obrigado a todos. Um desafio para que todos os alunos tentem resolver, inclusive os professores também, se quiserem resolver.